E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está gravando aqui essas videoaulas para que vocês tenham os conteúdos aí para estudar e rever esse vídeo quantas vezes você quiser, tá certo? Eu também peço, caso você tenha dúvida, que você coloque nos comentários a sua dúvida, que assim eu vou poder responder, tá bem? Essa videoaula, ela vai acompanhar uma atividade, tá bom? E a próxima videoaula vai ser justamente a resolução dessa atividade. Assim que todos entregarem, né, via foto através do WhatsApp, assim que todos entregarem as respostas, né, da atividade que eu vou passar, tá bom? É uma forma de corrigir aquela atividade que você fez. Tudo bem? Então, o tema da aula de hoje vai ser gramática, orações subordinadas do tipo substantiva, tá certo? Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui a tela e aqui está, pessoal, justamente os nossos slides de apresentação do conteúdo. Você também vai ter acesso a esses slides, tá bom? Essa mesma matéria, esse mesmo conteúdo você vai ter no seu livro didático também. Eu vou colocar as páginas para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. A gente fez um sumário para que você acompanhe o que é que tem nessa videoaula aqui. O que é que você vai encontrar nessa videoaula? Então, primeiro, uma breve apresentação. Segundo, a discussão entre oração principal e oração subordinada, tá certo? As orações subordinadas substantivas, que é aquelas que nos interessam nesse momento, são as orações SS, OSS, que é a sigla delas. O que é conjunção integrante? Quais são as conjunções integrantes contidas nas orações subordinadas substantivas? E também os tipos de OSS, tá bom? Os tipos de orações subordinadas substantivas. Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Vou tentar explicar bem devagar, de uma forma que você entenda, tá bom? Então acompanhe aí, pegue o caderno e a caneta e vamos lá. Primeiro, né, pessoal, o que vem a ser uma oração subordinada? Ora, é uma oração, ou seja, uma frase que possui um verbo, em que esta oração ela é parte de uma oração chamada oração principal. Ela é parte no sentido de que ela, a oração subordinada, exerce uma função sintática que pertence à oração principal. Então é isso. Sempre eu vou ter uma oração subordinada associada a uma oração principal. E o que é uma oração principal? É toda oração que tem associada a ela uma ou mais de uma oração subordinada. Tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo de um período composto que é justamente desse tipo que a gente está falando. Todos esperam que você volte. Todos esperam a minha oração principal, que você volte, a minha oração subordinada. Perceba que na oração principal eu tenho duas palavras, todos e o verbo esperar na terceira pessoa. Ora, perceba que todos é o sujeito do verbo esperar. Quem é que espera? Todos. Agora, o verbo esperar, ele também precisa de um complemento, né? Então, quem espera, espera algo ou alguém ou alguma coisa. O que é que ele está esperando? O que é que todos esperam aqui? A resposta é justamente a oração subordinada. Por quê? Porque a oração subordinada é parte, está associada e tem um papel muito importante na oração principal, porque ela é o complemento do verbo lá da oração principal, do verbo esperar. Então, basicamente é isso. A oração subordinada, ela completa o sentido de alguma coisa na oração principal. Pode completar o sentido do verbo, ela pode ser o sujeito do verbo lá da oração principal e outras coisas que a gente vai ver ao longo do vídeo, tá bem? Vamos passar aqui. Bem, as orações que nos interessam agora são as orações subordinadas substantivas, também conhecidas como OSS, tá certo? São aquelas orações que possuem papel
de um substantivo e podem exercer as funções sintáticas de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou até mesmo de um aposto. Tudo bem? Então, a oração subordinada ela pode exercer na oração principal uma dessas funções sintáticas. Professor, eu ainda tenho certa dificuldade de entender as funções sintáticas. Então é interessante você fazer um breve estudo sobre as funções sintáticas, tá certo? Você saber o que é um sujeito, um predicativo, o que é um objeto direto ou indireto, um complemento nominal e um aposto. Ao longo da explicação, eu vou passando essa informação para vocês, mas vocês também já podem se adiantar e estudar mais um pouco as funções sintáticas, tá certo? Sem esperar, no caso, pelo professor. Então vamos lá. Outra coisa importante é saber que a oração subordinada ela se associa à oração principal por meio de uma conjunção integrante, que para nós aqui é o que ou o se. Beleza? Então, que e se são conjunções integrantes que vão ligar a oração subordinada à oração principal. Perceba aqui nos exemplos. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Que você se apresente ao serviço amanhã é a minha oração subordinada, tá certo? A oração principal é necessário. Na segunda frase eu tenho a mesma coisa. Quero saber se o projeto foi autorizado. Se o projeto foi autorizado é a minha oração subordinada. Beleza, pessoal? Então é isso. A oração subordinada começa pelo que ou pelo se, porque são essas duas palavrinhas que ligam a oração subordinada à oração principal. Bem, vamos agora conhecer as orações subordinadas substantivas, né, por tipo, tá bom? Ela pode ser subjetiva, ganha esse nome porque ela é aquela oração que funciona como sujeito da oração principal. Perceba que essa relação acontece o tempo todo. A oração subordinada é alguma coisa na oração principal. Ela é parte da oração principal. Ela exerce uma função na oração principal. No caso aqui, as subjetivas exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. Tá vendo que eu sempre repito, porque basicamente é isso, pessoal. Vamos para o exemplo? Convém que você esteja aqui amanhã. Uma maneira que nós encontramos de separar o que é principal de subordinada é substituir toda a oração pela palavra isso. Então, convém isso. Esse isso aí está substituindo toda aquela oração subordinada. Tá bem? E aí você pergunta, o que é que convém? A resposta, isso. Ou seja, o sujeito da oração. Isso convém. Tá certo? A oração que você esteja aqui amanhã é o sujeito do verbo da oração principal. Se você quer achar o sujeito da oração, basta perguntar ao verbo o que, usando na expressão o que ou quem, né? O que convém? A resposta é o sujeito. Queria que você ficasse atento também, pessoal, a esses outros verbos que eu coloquei aqui, né? O verbo ser, admirar, preocupar, cumprir, acontecer, parecer, ouvir, convir, urgir, importar. E os verbos esperar, saber, provar, decidir, constatar, anunciar e dizer. Esses verbos geralmente vão ter como sujeito a oração subordinada. Beleza, pessoal? Dentro dessas condições, né? No primeiro caso, os verbos precisam estar na terceira pessoa do singular e no outro caso, os verbos precisam estar na voz passiva, seja de forma analítica ou sintética.
Bem, a outra oração que a gente precisa conversar aqui é a oração subordinada substantiva predicativa. Ela exerce a função de predicativo do sujeito, né? Lá da oração principal, ok? A oração principal vem com um verbo de ligação. Aí fica mais fácil para a gente. Quais são os principais verbos de ligação? Tá aqui nessa tabelinha, né? Essa colinha que eu coloquei aqui. Principais verbos de ligação: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Esses são os verbos de ligação. Vamos lá para a nossa frase. O certo é que ficaram sozinhos uma parte da festa. Que ficaram sozinhos uma parte da festa é a minha oração subordinada. Perceba que na oração principal eu tenho um verbo de ligação ali, o verbo ser, conjugado no presente, né? É. Então, o certo, sujeito do verbo ser, e o que é que está faltando aí? Se eu tenho um sujeito, tenho um verbo de ligação, o que está faltando é justamente o predicativo. Oração subordinada predicativa. No outro caso, funciona da mesma maneira. Nosso medo era que você reagisse à agressão. Que você reagisse à agressão, oração subordinada. De que tipo? Olha para o verbo da oração principal. É um verbo de ligação. O verbo ser no pretérito, né? Nosso medo, sujeito, era verbo de ligação. O que está faltando é um predicativo. É sempre nessa ordem: sujeito, verbo de ligação, predicativo. Então, a oração subordinada é do tipo predicativa. Oração subordinada objetiva direta é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Olha só esse caso. Desejo que vocês sejam felizes. E professor, cadê o sujeito? Essa oração subordinada não é o sujeito, não? É não. Pergunte ao verbo desejar, quem é o sujeito dele. Quem deseja? A resposta é um sujeito oculto, né? Eu desejo. Então, eu desejo. Agora, olha só o verbo desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa ou alguém, né? No caso aqui, alguma coisa. Ele está desejando o quê? Que vocês sejam felizes. Objeto direto do verbo desejar. É objeto direto porque esse complemento, né? Ele não está acompanhado de preposição. O verbo desejar, ele não pede preposição. Portanto, a minha oração é do tipo objetiva direta. Segundo caso, ela admitiu que errou. Ela, sujeito do verbo da oração principal. Admitiu é o verbo da oração principal. Quem admite, admite alguma coisa. O que é que ele está admitindo aí? O que ela está admitindo? Que errou. Então, que errou, oração subordinada, está completando o sentido do verbo admitir. Como não tem preposição, objetiva direta. Ok? Objetiva indireta. Esse é o segundo caso. Ora, é quando a oração subordinada ela é o objeto indireto da oração principal. Aqui tem um texto, né? Objetivo indireta é a oração que completa um verbo transitivo indireto presente na oração principal. A gente sempre olha, pessoal, para o verbo da oração principal. Não me importa o verbo da oração subordinada. O que importa é o da oração principal, tá bem? Então, perceba que se o verbo pedir uma preposição, você já fica atento, porque a oração que está do lado é do tipo objetiva indireta. O ator reclamava de que seus papéis em novela não eram bons. Então, tá aí. Ator, sujeito, reclamava, verbo. Quem reclama, reclama de alguma coisa. O que é que ele está reclamando? De que seus papéis em novela não eram bons.
Ou seja, o verbo reclamar, ele pede uma preposição, né? Ele rege uma preposição, que é a preposição de. Portanto, a oração subordinada, ela vai começar no de que seus papéis em novela não eram bons. Objetiva indireta. Agora, coloquialmente, pessoal, né, na linguagem informal, nós temos a mania de tirar as preposições dos verbos. Olha só essa frase. O ator reclamava que seus papéis em novela não eram bons. Simplesmente as pessoas ocultam a preposição. Mas isso não deixa a oração, né, com outra classificação, não. Ela continua sendo objetiva e indireta. Você que tem que ter esse cuidado de saber que o verbo está pedindo ou não uma preposição. Mas, professor, quais são as principais preposições que esses verbos pedem, né? São essas aqui, ó. Tá aqui do lado a cola. Principais preposições: em, de, a, para, com e por. São essas as principais preposições, tá certo? Pedida pelos verbos transitivos indiretos. Oração subordinada substantiva como completiva nominal. Ela vai ser o complemento, pessoal. Mas, professor, a gente não já falou de complemento? Sim, falamos do objeto direto e do indireto, que são complementos verbais. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo ou de um adjetivo que está lá na oração principal. Tem um detalhe: as completivas nominais também são acompanhadas de preposição, tá bom? Dá uma olhada aqui. Ficava-me a certeza de que ali havia vários trabalhos. Então, perceba que de que ali havia vários trabalhos está completando a palavra certeza, que é um substantivo. Aí eu vou dar uma dica, pessoal. Esses substantivos são abstratos, né? Certeza, fé, são sentimentos, tá bom? E essas palavras, geralmente, elas precisam de um complemento para a gente explicar melhor. Porque certeza você pode ter de uma série de coisas. Então, é necessário esse complemento para que a gente entenda qual o sentido da palavra certeza. Beleza? Então, é isso. Vamos para a próxima. Temos fé. Quem tem fé em alguma coisa ou de. Tenho fé de que a humanidade para de destruir o planeta. É isso. Ele tem essa fé, está completando a palavra fé. Portanto, é um complemento nominal, tá bom? Perceba que nos dois casos aparece a preposição de. Chegando agora na última, né? As orações subordinadas substantivas apositivas. É aquela que funciona como aposto. Mas, professor, não lembro de aposto. Bem, aposto é uma palavra ou expressão que explica uma outra que veio anteriormente, tá certo? Então, basicamente é isso. O aposto é uma explicação de algo que foi dito antes na frase. Olha só esses dois exemplos. A ela só interessava uma coisa. Que coisa? Que todo o dinheiro estivesse em suas mãos. Essa expressão, essa oração todinha está explicando a palavra coisa. Perceba no detalhe, tem dois pontos ali, né? Pois é, as apositivas geralmente são acompanhadas de dois pontos. Um outro caso é esse de baixo. Meu sonho que eles voltassem não se realizou. Então, que eles voltassem está explicando a palavra sonho, né? Que sonho é esse? Que eles voltassem. Então, está explicando a palavra sonho, portanto, é um aposto, tá? Tá vendo ali que o aposto possui duas vírgulas, né? Ele está, como a gente chama de intercalado, ele está no meio da oração principal. Eu peguei a oração principal, abri no meio e encaixei a oração apositiva, tá bom? Isso é possível.
É só lembrar de colocar as vírgulas, porque vírgula, pessoal, serve para separar as coisas, tá bom? Além de outras coisas, ela serve para separar as coisas, separar os termos, separar as frases, abrir a frase ao meio. Então é para isso que servem as vírgulas, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar da maneira mais fácil e mais coloquial possível, tá certo? Qualquer dúvida, por favor, coloque nos comentários, tá bem? Espero ter ajudado vocês e assim a gente faz esses vídeos com todo carinho, com todo amor, por conta dessa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, tá bom? Por favor, fiquem em casa e vamos nos cuidar, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Até a próxima.